bem-vindos na nossa aula de número 4 da nossa escola dominical. O nosso tema novo é Nossa Batalha Espiritual de Cada Dia. Pois é, temos falado sobre esse entendimento que nós precisamos ter do mundo espiritual, da nossa batalha espiritual, para podermos ter uma vida mais vitoriosa, mais frutífera. Na aula passada, nós falamos exatamente sobre a existência de poderes que atuam de maneira estratégica no mundo, não é? A Bíblia chama esses poderes do mal de principados, potestades, hostes da maldade. E os irmãos que nos acompanharam na aula passada vão se lembrar que o exemplo utilizado foi o exemplo do profeta Daniel, que em determinado momento ele ora ao Senhor para buscar entendimento de algumas visões que ele estava tendo. E lá em Daniel, capítulo 10, versos 12 a 14, nós encontramos o seguinte: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão era ainda para muitos dias. Aqui em Daniel, capítulo 10, nós encontramos que depois de buscar ao Senhor em oração, Daniel queria entendimento de algumas coisas. A resposta da sua oração demorou 21 dias. E aí o anjo que trouxe essa resposta, provavelmente o arcanjo Gabriel, ele revela a Daniel: olha, eu demorei 21 dias porque no meio do caminho o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Então dá entendimento ali de que houve uma batalha, houve uma resistência, uma batalha espiritual. E aí, para ajudar esse arcanjo Gabriel, veio o arcanjo Miguel, que é um dos anjos poderosos do Senhor. E ali Miguel e esse anjo batalharam para que o anjo pudesse vir e trazer a revelação daquilo que Daniel precisava entender. No caso, a revelação incluía, a queda da Pérsia, que era o que estava governando neste momento. Daniel foi levado para a Babilônia e ali, depois do governo da Babilônia, subiu o império Medo-Pérsia. Daniel ficou debaixo desse império também. E ali Deus vai então falando com o profeta sobre os reinos do mundo. E nós sabemos pela história que alguns reinos se sucederam. Primeiro Babilônia, depois Média-Pérsia, depois veio a Grécia e depois finalmente Roma. E esses reinos vão se sucedendo, até que chega o tempo do Senhor Jesus nascer. Então, quando veio o arcanjo de Deus para trazer uma revelação de que o reino da Pérsia iria cair logo, esse principado tenta resistir e lutar. Então foi isso que nós vimos semana passada. E nós entendemos sobre essa hierarquia. Aí nós fomos lá para Efésios capítulo 6, que nos fala daquela passagem bastante conhecida, que a nossa luta, ou a luta do cristão, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade. Então, antes de pensarmos na nossa batalha espiritual contra demônios que atuam na vida de pessoas, que essa seria a batalha terrena, a nível terreno, existe uma batalha a nível estratégico, nas regiões celestiais. E como que esses principados eles atuam? Eles atuam numa determinada nação para chamar a adoração desta nação para determinado ídolo. Então também nós entendemos que para você identificar qual é o principado que está governando determinado país, basta você identificar qual é o principal ídolo daquela nação. No caso do Brasil, a nossa adoração é
ou a nossa não, mas a adoração de grande parte da população brasileira é para Maria, que representa uma idolatria feminina. Esse espírito feminino, de uma idolatria feminina, nós encontramos historicamente lá no Velho Testamento, em algumas nações e no mundo de hoje. Então o principado ele faz algumas coisas. Primeiro, ele chama para si adoração, idolatria. Enquanto as pessoas são chamadas para idolatrar, determinados ídolos, eles perdem a adoração ao único e verdadeiro Senhor, que é o Senhor sobre todas as coisas, o nosso Deus. Também, esses principados, eles atuam trazendo catástrofes. É claro, na história, a gente vai analisando, a gente vê determinadas nações que sofrem com determinadas catástrofes, que são provocadas por principados e potestades. Também esses principados e potestades, eles atuam estabelecendo governos humanos. Em vários países da África, a história nos mostra de governos terríveis que foram colocados ali e que por anos e décadas governaram determinado país da África, mas governaram com muita maldade, matando pessoas, cortando seus braços, membros, impondo fome, impondo abusos de toda ordem, violência sexual. Tem alguns países da África que isso aconteceu e ainda tem acontecido quando determinado grupo toma o poder com muita violência, E nós sabemos que existem então por trás desse estabelecimento desses governos, esses principados. Jesus nos alerta: o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Todo governo que é estabelecido e acaba trazendo miséria, violência, destruição, é um governo que tem um respaldo de principados. Então nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. O Brasil tem vivido nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, tempos muito difíceis, de uma luta pelo governo desta nação. E quando os principados e potestades estão por trás de certos governos, nós sabemos qual é a agenda. É a agenda do aborto, é a agenda da liberação das drogas, é a agenda do feminismo exacerbado, todas essas agendas de governos totalmente anticristãos. Nós sabemos que quem está por trás disso, logicamente, são principados e potestades. Então, nessa batalha estratégica, aonde Satanás colocou nas nações certos principados, certas potestades, para atuar nestas nações, atuar nas pessoas, atuar nos governos, trazendo miséria, destruição, afastando as nações de Deus, nós precisamos entender como lutar contra isso. Como que a igreja pode batalhar estrategicamente para enfrentar essa batalha a nível celestial. Essa é uma questão extremamente importante. Primeiramente, interessante, se nós formos no livro de Colossenses, capítulo 2, nós temos uma palavra que, na verdade, se transforma para nós como uma promessa e um alento muito importante. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 2, falando sobre a obra de Jesus na cruz, Colossenses, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o Senhor Jesus sendo crucificado, e nós encontramos aqui a seguinte palavra. Deixa eu achar direitinho aqui. A Bíblia nos diz que Jesus foi colocado na cruz e com ele levou consigo os nossos pecados. Também a Bíblia nos diz aqui em Colossenses que em Jesus todas as coisas foram criadas, não é? Então nós encontramos aqui uma palavra em que quando Jesus na cruz
ele se entrega, ele morre na cruz, na verdade ele estaria ali despojando. Olha o que a Bíblia nos diz aqui. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que quando Jesus enfrenta a cruz e morre na cruz, ele estava ali encravando na cruz a nossa cédula de dívida. Por isso nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas aí continua, e diz aqui: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então é interessante que nós sabemos que existe uma luta estratégica, principados e potestades, existem os anjos de Deus, mas a Bíblia me diz que quando Jesus morre na cruz, ele na verdade está expondo esses poderes do mal e está despojando, tirando o poder deles. Então, a morte de Jesus na cruz confere salvação a todo aquele que crê. E quando uma pessoa é salva, ela é liberta dos poderes das trevas. Aí, o poder desses principados, ele começa a cair. A Bíblia nos diz que quando aceitamos a Cristo, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então esse é o primeiro ponto importante aqui. Jesus, ele veio para despojar esses poderes. Então, como nós cristãos podemos entrar nessa batalha? Então imagine hoje, nós estamos vivendo aqui na face da terra, existe Deus, Jesus à sua destra, os anjos, do outro lado existem os demônios, Satanás, os principados, e eles estão batalhando nessa região celestial, estão batalhando nas nações, pelo domínio e pelo governo das nações. Nós sabemos, infelizmente, que hoje a maior parte das nações tem governantes que se exaltam contra Deus, governantes que não temem a Deus, por isso toda essa agenda que nós falamos, de aborto, liberação das drogas e assim por diante. Então as nações hoje têm reis que resistem ao governo de Deus. A Bíblia nos fala no Salmo 2, nós já compartilhamos esse salmo, dizendo que os reis das nações, eles querem sacudir o governo de Deus sobre as suas vidas. Eles querem romper, porque eles consideram os princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus como amarras. Então as nações, os seus príncipes querem romper essas amarras, achando que os princípios de Deus são princípios que aprisionam, e é muito ao contrário. Mas então nós estamos nesta batalha e nós então cristãos temos que saber como agir, ok? Primeiro nós precisamos entender, existe um poder que está acima de todos eles, que é o poder do Senhor Jesus, que quando morre na cruz, ele vem para despojar todo o poder do diabo. Mas também nós temos a palavra de Efésios. Voltando lá em Efésios, nós encontramos a palavra que nos exorta a cuidarmos da nossa vida para entrarmos nesta batalha. Depois da passagem que nós já lemos aqui, falando sobre os principados e potestades, o conselho bíblico é Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E do verso 14 em diante ele vai descrevendo as partes da armadura. Então, para que a gente entenda, como eu, cristão, posso me colocar nessa guerra? É uma guerra de gente grande, vamos dizer assim, né? Cachorro grande. Demônios, principados, anjos, arcanjos, Deus, Satanás. Como que eu, simples ser humano, posso entrar nessa batalha? Então a Bíblia nos diz que nós devemos primeiramente nos revestir. Primeira coisa, o ser humano tem que se entregar a Cristo, nós já sabemos. Então, estou considerando aqui pessoas salvas.
pessoas que já confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Então, se eu já sou um cristão, nascido de novo, tenho o Espírito Santo na minha vida, a Bíblia diz que eu tenho que me revestir dessa armadura de Deus para poder entrar nesta batalha, ok? Na semana que vem, nós vamos falar sobre os elementos desta armadura. Como você, como cristão, pode se preparar espiritualmente para fazer parte desse exército, para lutar ao lado do Senhor contra principados e potestades. É possível você, como cristão, revestido no poder de Deus, batalhar, ajudar o Senhor nesta batalha contra o mal. Ok? É isso que nós vamos falar na próxima semana. Muito obrigado por nos acompanhar. São as aulas da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. É um prazer ter você conosco. Até a próxima semana. Fique em paz. Que Deus te abençoe.